7. Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe. E do mesmo pai. Ela agora deu para isso. Temos que salientar. Ok, muito bem. Portanto, você já partilhou esse podcast? Esse não, porque você está ouvindo agora, não partilhou ainda, claramente, não é? Partilhe o nosso canal. Eu sou desses que eu chego lá, às vezes, já partilhando e depois... Sem ouvir, sem nada? Quando são pessoas que eu gosto, que eu já sigo há um tempo, então eu já sei que o que tá vindo dali é bom. Isso chama-se abundância. É isso. Viu? Afinal, você é abundante. Viu? Pois sou. Muito bem, não faço isso não, só partilho depois. E se eu gostar, e eu tenho que gostar bastante, se eu não partilho não. Tá certo. Sou exigente. Morena, sou loura, tá vendo? É sobre isso. Não esquece de ativar o sininho das notificações, afinal de contas, todas as terças-feiras, 7 horas da manhã de Portugal. Cá estamos nós para alegrar o seu dia, a sua semana. E se você for uma esquecida que nem eu? É ótimo. É bom. Não, né? Mas eu também, isso também às vezes esqueço, que eu sigo vários canais. E é isso, a gente esquece no fluxo do dia a dia, tá passando muito rápido, né? Então a gente, de repente, é segunda, de repente é sexta, aí já é segunda outra vez, aí pronto. Então o sininho é bênção. Né? É. E não se esqueça também de nos seguir no Spotify. Sim, quem não gosta do videozinho e ver aqui a nossa cara e as nossas graças e tal. Isso, aí tem que ouvir no Spotify mesmo, literalmente. Mas é também todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã daqui de Portugal. Estamos nós sempre aqui para alegrar as vossas vidas. Lembrando ainda que você pode ver o nosso fantástico vídeo com qualidade 4K Ultra HD. Eu achei que agora eu vou falar sempre isso. Eu agora lembrei e vou falar sempre isso. Tá certo. Hoje eu vou te perguntar. Vai? Vou, como se não fosse costume, né? Hoje vou te perguntar. Quantos momentos preciosos você já perdeu esperando algo melhor? Eita. É que é. Cavei. É sobre isso. Não, é bem profunda a frase. Bem profunda a frase. Quantos momentos preciosos eu já perdi. Porque no lugar de eu estar usufruindo que eu estou vivendo. Neste exato e preciso momento. Estou eu a olhar lá para frente. Possivelmente para o futuro. Exatamente. Né? O mesmo ao contrário, né? Me lamentando do passado. Também pode ser. E não tô aqui. Na verdade, a gente está sempre à espera de algo melhor. E se não é algo melhor, nós estamos à espera... Na verdade, nós estamos sempre à espera de alguma coisa. A gente nunca está feliz com aquilo que a gente tem. Né? Mas, atenção. Tem muita gente que está descontente, que é bem diferente da gente estar contente com aquele momento, o que nós temos aqui, neste exato preciso momento. Às vezes você até está contente com aquilo que você tem, mas você tem muitos objetivos, sonhos, né? Você fica almejando muita coisa para o futuro. Também é diferente, não é? Daquela pessoa que está feliz com aquilo que tem e chega. Certo? Não quer mais nada, vamos dizer. Não quer mais nada. Ela tá quase que estagnada. Sabe, assim, tá ruim, mas tá bom. E tá aqui também. Né? Porque tudo isso as pessoas julgam muitas vezes que isso também é estar presente. Né? Nessa coisa, é a passividade. Certo. Não, tá bom. Aí também tem a síndrome de Martim da Vila. Deixa a vida me levar. Vou começar já cantando, ó. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Também é essa mal. música até ela quer dizer do fluxo, mas nós aqui interpretamos lá por Deixa a Vida Me Levar, entendeu? Que ela também mais dá ou para menos, pensar, mais ou dá para menos. pensar pro outro lado Depois, quando também, você que é Deixa ouve a a Vida Me letra Levar. toda, não é bem assim, sabe? Porque ainda fala, né? Só posso levantar a mão pro céu, agradecer e ser fiel a tudo que Deus me deu. Se tenho tudo que eu tenho, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vê? E aí Dá entra para um levar os dois pouco. lados. Mas eu vejo muito nesse sentido aqui, dessa passividade aqui. Não, ó, Deus me deu assim, é porque tem que ser assim, e tá ótimo. Eu só posso agradecer isso aqui, que é o que ele diz, né? Só posso levantar a mão para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. O destino nem sequer existe. É você que cria. Então, só aí, né? Então, tem essa contradição. Percebe o que eu quero dizer? Que fica confuso às vezes, Sim. né? Quando a gente fala para as pessoas sobre isso. Porque entra nessa contradição de que, ok, então, eu devo ter os meus objetivos, devo realmente, né, ficar almejando coisas para o meu futuro e esperar algo melhor, ou não. Ou eu aceito aquilo que está acontecendo aqui porque já é bom, porque está acontecendo é porque eu preciso disso, ou porque fui eu que criei isso, então vamos aceitar isso aqui, porque é esse o fluxo da vida. Certo. A famosa bandeira branca, né? Cadê o lencinho? Não tem. Outro dia tinha bandeira aqui. Ontem eu levantei. Era o dia do levantar as bandeiras. Na vez de levantar as bandeiras, eu levantei a bandeira do Porto até. Vê? Hoje já não tem. Hoje Porque está pra ali. branco, não tem lencinho branco não. pra abanarmos. Entendeu? Entendi. Então, e aí as pessoas com isso ficam nesse impasse de o que é que eu faço? E a minha frase do início é precisamente o oposto disso tudo. Que é, a gente fica ou num campo de espera ou nesse outro campo de ir e ao ficar almejando um monte de coisa. Então não é que você não possa ter objetivos, pelo muito contrário. A gente tem que ter objetivos sim, né? A gente tem que ter uma ideia, mais ou menos assim, um rumo, um norte, né? Que é exatamente para poder nos impulsionar, não é? A todos os dias também sermos melhor e fazermos melhor. Mas, nem estamos falando do passado, que a gente fala sempre muito do passado, né? Então eu tô focando aqui no futuro, porque geralmente já na criança anterior e assim, a gente foca sempre muito nos condicionamentos, nos traumas. Então hoje eu tô na vibe do futuro. Tô na vibe do futuro, entendeu? De a gente ficar sempre querendo aqui mais e mais e mais, pensando que o que eu tô vivendo aqui não tá bom. Então a frase é mesmo sobre isso. Então não é que eu não possa ser grata, pelo muito contrário, eu tenho sim que ser grato àquilo que está acontecendo, até porque nós já vimos que a realidade quem cria sou eu, né? Não há um Deus punidor lá de cima dizendo, não, vou te castigar, não, você vai sofrer sim, aqui e agora. Não é sobre isso, sou eu que estou criando a minha realidade. Se eu tenho caos na minha vida nesse momento, sou eu que estou criando o caos em alguma camada, pode não estar consciente, mas estou, não é? Se a minha vida não está muito boa, se eu não cheguei aonde eu achei que eu iria chegar em determinado dia e hora, né? Que esse é o problema de quem fica planejando muita coisa e pondo muita expectativa e tudo mais. E, enquanto isso, você está saindo do melhor momento, que é precisamente o aqui e agora. E esse exato e preciso momento é que está definindo tudo. Né? Porque é esse preciso momento que a gente está vivendo, se você tiver realmente a presença 100%, é onde tudo está acontecendo, porque o teu futuro está sendo criado quando? Aqui e agora. Neste exato preciso momento. Então, se você não está criando bem aqui e agora, se você não está no aqui e agora, você não está criando. O que você está criando? Então, para alguns segundinhos e pensa como é que está sendo os teus dias. Os teus segundos, os teus minutos, né? O que você está pensando, fazendo? Porque é isso daqui que vai definir o teu amanhã. E se você não estiver presente, vivenciando literalmente o que está acontecendo aqui agora, independente de ser uma dor, não no sentido literal, não é? Ou não, é isso daqui que vai definir o teu amanhã. É essa presença. Então o povo sai dessa presença, porque a gente está pensando, vai estar sempre mais à frente. E não é só isso, porque nós estamos vivendo a vida e de repente você está vivendo um caos, né? É isso de repente que o que está acontecendo agora, nesse momento na tua vida, é um momento de caos. É importante realçar uma coisa, você estava divulgando sobre aqui o nosso podcast e tudo mais. Se é a primeira vez que você está caindo aqui,
nesse podcast, é importante que você assista os outros, porque eles têm uma lógica, vamos dizer assim, não é uma lógica de ordem, né? Que eles têm uma ordem certinha de acontecimentos, nem nada, não é sobre isso, mas é porque eles vão solidificar um novo pensamento, uma nova consciência, um novo ser em você, né? Uma nova forma de ver as coisas. E aí, se você cai de paraquedas agora aqui nesse é o primeiro, talvez algumas coisas que a gente vai falar não vai fazer muito sentido de acordo com a vida que você está vivendo, e se você não tem conhecimento nenhum sobre autoconhecimento, né? Sobre autoconhecer-se. Então, se for a primeira vez, vai dar uma olhadinha nos nossos podcasts todos, e principalmente o primeiro, que é o que a gente fala sobre a melancia. E depois posso fazer um resuminho de novo sobre a melancia, porque nunca é mal de recordar. Mas voltando ao que você está falando, vamos pensar nos problemas que eu estou vivendo agora. Né? E ok, se eu for um leigo ainda sobre autoconhecimento, tudo bem, provavelmente você esteja em muito vitimismo, não é? Achando que o problema está no externo, que o problema é do outro, que o governo e o país onde você mora, ou o trabalho, ou a vida para você não funciona, enfim. Agora, se você já tiver um pouco de autoconhecimento, então vamos falar sobre alguns dos nossos seguidores que estão aqui e estão seguindo aquilo que a gente está falando. Nós falamos há 2 podcasts atrás sobre pensamentos, né? O quanto o pensamento é acelerado e o quanto o pensamento está aqui sempre infernizando ali a nossa vida. E até o nosso podcast chamava Pensamento é só um pensamento. Porque é um pensamento que você tá de saúde, por exemplo, né? Então você está vivendo um momento mal, onde você está doente ou tem uma doença grave, você não sabe como sair disso. Um trabalho que você quer viver o seu trabalho ideal, a tua carreira, mas você está tendo que ficar num trabalho que você não gosta, um relacionamento, uma dor no relacionamento ou a falta desse relacionamento, mais desarmonia familiar, não é? Ou com seus filhos, com seu marido. Então a vida está acontecendo para você, né? Porque esses probleminhas todos são a vida acontecendo. Só que os teus pensamentos estão agarrados totalmente a eles todos os dias. Todos os dias você está pensando nisso. Então, fazer o que você está pedindo, né? O que você está pedindo para a gente é refletir sobre o que é que você está perdendo de bom enquanto você está aí olhando para isso tudo, né? A gente até sabe que está perdendo alguma coisa, mas como fazer isso, né? Como não deixar que os pensamentos me atormente? Porque todos os dias eles estão aqui, vira e mexe, sim. Eu vou fazer uma prática que vocês falaram, eu vou fazer alguma coisa que vocês comentaram, vou ter consciência sobre aquilo, mas no dia a dia, não vamos ver, o pensamento está ali, super acelerado, trazendo todas essas coisas, né? E quanto mais o pensamento tiver nisso, mais a gente vai querer controle. Eu não sei vocês, mas eu reconheço muito isso em mim, que quando eu tenho os meus pensamentos muito acelerados, eu vou dar uma olhada para eles de novo, e o que acontece? Eu quero controlar mais ainda. Exato. E quando eu digo que eu quero controlar mais ainda, é porque vem-me logo na minha cabeça assim, o que eu fiz, não fiz bem feito. Então, não estou sabendo fazer. Vê? Então, assim, já tem um pensamento. Estou trabalhando numa coisa que eu não quero. E quero uma outra coisa. Ou da doença, como eu disse. Ou da desarmonia. Pronto, está acontecendo isso daqui, você está aí, esses problemas estão rodando na tua cabeça. E aí, como você já tem um certo autoconhecimento, então você não vai para o vitimismo. Você sabe que o problema não é no outro. Você sabe que a responsabilidade é realmente tua e tal. Só que ele é mais forte. Nesse momento ainda não está acontecendo aquilo que a gente falou lá no podcast das emoções, que é eu ser maior que as minhas emoções. As emoções ainda estão maiores que eu, os problemas ainda estão maiores que eu. E eu sei que não devia, mas olha, está acontecendo. Eu sei que eu devia, não é controlar, mas eu devia administrar e observar, né? Que observar é melhor que controlar e administrar. Observar os meus pensamentos, mas ainda é muito desafiador eu observar os pensamentos quando eu abro o aplicativo do meu banco e eu vejo que eu tô com 5 euros e o dinheiro tá acabando lá na conta e amanhã tá vindo uma nova conta. Então, nessa hora aí é que o bicho pega. E é desafiador você sair disso, né? E aí, no lugar de ir para esse espaço que você tá pedindo, o que acontece, agora eu vou falar sobre mim, o que acontece é que eu ponho mais controle. Ou seja, eu penso, tô fazendo mal. Tudo aquilo que eu aprendi, tô fazendo mal, porque não tá acontecendo, então tô fazendo mal. O que eu não fiz e que eu devia ter feito? Vou ter que ir para outro caminho.
Aí eu começo a traçar plano A, plano B, plano C. Não, porque agora eu faço assim, porque aí depois, mais tarde, quando der, eu faço assado. E aí depois, quando der, vem, a gente começa a traçar planos. Aí você vê alguém fazendo, e aí você fala, não acredito, acontece para o outro, não acontece para mim, tá? Vê, tá ali. Então, quer dizer, tá um mar de pensamentos aqui, e no lugar de você ir para esse espaço que você tá falando, eu vejo esse espaço que você tá falando como, no lugar de eu falar por que ou o que é que tá acontecendo aqui, deixa eu sentir o que tá acontecendo aqui. Deixa eu me pôr aqui e só sentir o que tá acontecendo aqui. Acho que é isso que você tá falando. Mas, para mim é bem desafiador fazer isso. Claro que agora eu tô mais craque, você, a gente se conversa, a gente troca informação, por isso também é importante ter com quem falar, ter com quem desabafar, seja numa terapia, seja com um amigo, alguém que saiba assim, né? Que esteja no seu nível de pensamento, porque alivia, mas o primeiro lugar, eu falo sempre para os clientes, eu não sou diferente deles, é só mesmo no estar esperto, é que eu sou diferente deles, né? E que eu não caio, aqui tá acontecendo tal coisa, eu vejo esse controle, né? O que significa, e você está sempre falando disso, né? Olha, lá vem o ego. E né? Lá vem o ego trazendo todo esse controle, porque parece que eu me render, que você está pedindo para eu me render a isso, putz, é mal, né? Sabe quando você vai para as férias? Aí você vai para as férias, você tem um trabalho daquele que é um caos. Você vai para as férias e fica lá, o cliente que te liga. Aí você tem que ligar para o escritório, você tem que vir a ficar não sei o quê. Aí não sei quem te liga do escritório porque aconteceu não sei o quê, não sei o que lá. E você não está usufruindo, ou seja, você não está rendido das suas férias. Sim. Renda-se as suas férias, ou seja, só aproveita as suas férias. Mas toda hora tem alguém te enchendo o saco, ou você mesmo. Muitas vezes até a própria pessoa que quer se envolver com aquilo lá. Você fica com uma culpa. No lugar de você estar nas férias e curtir as suas férias, você fica com uma culpa. Exato. Parece assim meio luxo. Parece que o que você tá lá, você não tá merecendo. Isso acontece muito, nem é preciso das férias. Você vê aquela mulher que tem a síndrome da Mulher Maravilha, parar, tipo, num domingo e assistir uma série, né? Então, pedindo assim muito, olha, hoje você não tem nada pra fazer. Já é uma coisa do outro mundo. Ela se sente quase um peixe fora d'água. Como assim eu não tenho nada pra fazer? Eu não vou fazer nada? Nossa, vem a culpa de você não poder fazer nada. Parece luxo. Parece que o que você tá fazendo é luxo. E mesmo que fosse, né? Mesmo que fosse um luxo também, você também podia estar fazendo um luxo claro que sim. Não é? Só que vem aí agarrada essa culpa, tá vendo? Por quê? Porque o ego, ele aprendeu, e por isso que eu tava falando, comecei falando que quem tá vindo aqui pela primeira vez tem que ir lá pra melancia pra poder entender melhor isso. O ego, ele aprendeu que ele só tem um caminho, que é o caminho do esforço. Você só pode... Aquilo só vai ter valor se você teve esforço, se você fez aquilo com garra, com luta, com várias coisas que vai lá pro lado do esforço e do peso. Parece que é bonito, né? Você fala assim, ai, nossa, eu tive que bater em X, Y, Z portas para só depois abrir a outra, não sei Exatamente. o quê. Parece que se é a primeira que te acontece algo de bom, né? Não foi tão merecedor. Então é normal que o ego chegue, o ego traga esses pensamentos, junto com esses pensamentos vai acontecer de que, a gente já explicou sobre isso aqui, quando você está vivendo um conflitão, o que aconteceu? Não é? Tampa saltou. A tampa saltou, você está em estado de luta, fuga, finge de morto. O leão está lá. E quando você está no estado de sobrevivência, você só quer arranjar estratégia para sobreviver. Né? Eu tenho que lutar, eu tenho que fugir. Então, se você não lida com as suas emoções aqui, de novo aquele podcast das emoções é importante, se você não aprende o caminho de lidar com as suas emoções, no lugar delas serem transformadas aqui, ela sobe para a cabeça. E quando a emoção ela tá bloqueada, ela tá estagnada, além dela estagnar no teu corpo mesmo, literalmente, é por isso que existe a acupuntura, não é? É por isso que a medicina chinesa funciona tão bem para liberar tudo. Além disso, o que vai acontecer, ela vai subir tudo para a cabeça. Quando a gente diz que está subindo tudo para a cabeça, significa que eu só estou na mente. E aí você está tentando resolver as coisas todas através da mente, sem ter passado pelo seu coração. E a melancia está no coração. Né? O ser melancia, e quando a gente fala ser melancia, a gente está dando a analogia da melancia como Deus, universo, todo, como você quiser chamar.
o que você quiser acreditar, é a melancia. E partes dela, então, a casca, os animais, a polpa, as plantas, como exemplo aqui, e as sementinhas, cada um de nós, seres humanos. Esse todo aqui, essas partes, elas estão separadas, mas ao mesmo tempo elas formam um todo só, né? Então eu tenho que aprender o que é primeiro a melancia. Por isso que lá naquele primeiro podcast a gente deixou bem claro para vocês que quem quisesse seguir aqui com a gente nesses podcasts era muito importante que entendesse aquela teoria, porque nós sempre voltaríamos para ela. E é esse o segredo. E é aí que eu estava falando, estava me colocando aqui as minhas questões de quanto para mim é desafiador quando os meus pensamentos ou quando os conflitos estão acontecendo, eu sair da mente, realmente a mente fica lá. E tô trazendo essa estratégia que eu uso para mim, que é, eu tenho que ir lá para melancia. Eu tenho que ir de novo na essência da melancia. Porque saber que eu sou melancia, eu sei. Né? Tá aqui na minha cabeça, eu entendi já a teoria. E é por isso que eu usei da analogia para eu entender melhor. Mas eu tenho que praticá-la. Né? Durante muito tempo a gente falava assim, você tem que se amar, você tem que se gostar, a coisa da autoestima. Hoje eu tenho visto que não é uma questão de eu não tenho que me amar, eu não tenho que falar assim, Vânia, eu te amo. Eu sou o amor. E aí é que é a diferença, entendeu? E aí essa prática aí é que é difícil. Porque falar assim, Vânia, eu te amo, dar o meu alto abraço, fazer essas minhas coisas, como por exemplo o que você disse, sentar a bunda no sofá e assistir a Netflix sem culpa nenhuma, eu já faço. Eu já consigo. Foi um processo para isso. Mas agora já faço, porque como tudo que a gente tem falado aqui para vocês desde o primeiro episódio, prática. Tem que se fazer prática, todos os dias um passo pequenininho e daqui a pouco você já mudou tudo. Então agora eu já consigo fazer isso, mas essa tua frase tá falando sobre isso, sobre o ser, tá falando sobre a presença, mas tá falando no ser, na presença. E por isso que eu tô dizendo que, se calhar, no lugar de eu ficar ali na pergunta dos meus pensamentos, por que isso tá me acontecendo? Onde é que eu tô errando? Ou o que é que eu posso fazer? Isso daí tá o ego, porque ele tá tentando controlar, ele tá tentando achar estratégias? Não, né? O que tá acontecendo com você agora aí? Você tá confortável? Sentada? Tô ótima. Tá de boa, não tá? Tô ótima. Tô presente, eu tô ótima. O que significa? Você tá rendida. Você tá rendida a essa poltrona, não é? Você se rendeu à poltrona. Tô rendidíssima. Olha que máximo. Tô rendidíssima a ela. Eu, durante um tempo, eu lembro da primeira vez que eu vi essa expressão com o Bashar, sobre se render, com o Dr. Carlos, que também usa muitos conhecimentos do Bashar, e eles falavam, você tem que se render, e eu, render, porque parece uma coisa negativa, não é? Parece que você está desistindo, é igual o ladrão, né? Você tem que se render, quer dizer, não adianta você querer lutar aqui que você não vai conseguir, você tem que se render, não é? Parece que está dizendo assim, não adianta você fazer mais nada, porque você tem que desistir. E não é sobre desistir. Agora eu entendo. Mas assim demorei como também não é entender. que é aquilo que eu dizia no início da música que eu cantei em brecha daquilo que eu estava dizendo, assim como não é você deixar a vida te levar. Isso. Né? Porque às vezes o render dá para ir por desistir, literalmente, que são pessoas que desistem mesmo, mas tem aquelas que ela se contenta com aquilo que ela tem. Ela literalmente se contenta com pouco, justificando. Isso que eu ia falar, porque tem um ego aí justificando, só que no fundo, não importa o quê, mas justificando. No fundo, essa acomodação também é uma desistência. Né? Porque ela acha assim, não, pra mim vai ser sempre assim, já não tem jeito. Até porque é normal, a gente também já pensou assim, porque você vai tentando, e nada acontece. Então, quando são muitas as vezes você tentando e nada acontece, é normal que você vá para esse espaço de que, não, se calhar é melhor assim mesmo. Eu vou ser sempre assim, esse trabalho que eu tô. Eu só vou estar nesse trabalho, não tem jeito, eu não consigo arrumar outro melhor. Por quê? Porque eu já tentei, já mandei currículo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, né? Só que o que a gente esquece é que, e essa é que é a grande sacada do autoconhecimento, a gente esquece que tem duas vozes aqui, você vai ter que trabalhar sempre com ela. Por isso que a gente ensina a melancia, porque a partir deste momento que você entende sobre esse conhecimento da melancia, você tem que pegar o que está te acontecendo, sem você pensar muito nela, sem você observar, é o ego. Tá ali falando. E agora você vem e pega a melancia para falar também. Então você não cala o ego, porque até parece que quando a gente tá falando assim que o ego é mal,
né? Ele não é mau, você precisa dele, ele é necessário. Só que é o que eu disse, ele está acostumado com esforço. O que você só precisa entender é quais são as estratégias aqui. Como é que o ego funciona, qual é a tendência dele, como ele costuma fazer com que eu vá agir, pensar, né? E agora, como é que é a melancia? Como que uma melancia age, como é que ela pensa e quais as estratégias que eu uso de uma melancia. Agora você compara. A gente até falou também já aqui sobre quando você está tomando uma decisão, você está onde? Você está na dor, não é? Ou você está na melancia? Ah, eu posso querer tal coisa, posso. Quero uma casa. Durante muito tempo eu falei que eu queria uma casa. Ah, e a minha amiga dizia, eu acho que você tá na dor, porque sua mãe nunca teve uma casa, vocês sempre moraram numa edícula, com as pessoas fazendo favor pra vocês, e não sei o que, não sei o que lá. Se calhar, você tá querendo essa casa pra mostrar pra sua mãe que você tem uma casa. Então é isso, não é que eu não possa querer ter uma casa, só que eu preciso perceber aqui, coração, e não mente. Sim, de né? que lugar No meu coração, de que lugar esse vem, né? Então precisa fazer isso muitas vezes para utilizar disso que você tá falando da presença. Né? Por isso que eu falei que ela é tão profunda, essa frase. Porque ela é muito real e a gente precisa ficar falando ela todos os dias para pôr isso na prática, né? Dos pensamentos e sair daqui da cabeça e voltar de novo pro corpo. E quando eu volto pro corpo, não tem jeito, é sentir. Né? E aí vem essa rendição. Então, por isso que a gente está falando desse render. Esse render de, não é assim, não tem nada para fazer, não há mais nada que eu possa fazer. Não. Não é rendição de desistência, é rendição de entrega, né? Eu entrego e essa entrega é ativa, e aí é diferente, né? Eu faço uma entrega ativa e eu sei que entrega que eu tô fazendo aqui, e aí é o que eu disse. Eu posso utilizar esse refrão da música pensando como fluxo da vida, né? E não como desistência da vida, ou como acomodação, aquela aceitação passiva. Não. Né? É uma entrega ativa. Eu espero. Nesse momento aqui, eu adoro essa frase que a gente já falou aqui, que a gente gosta de utilizar, quase em todo podcast a gente fala sobre ela, o que é que eu dou conta de fazer? Agora, o que é que eu sou capaz de fazer? E aí, o que eu for capaz de fazer, eu vou dar conta, né? Sei lá. Vamos pegar o exemplo do aplicativo do banco. Você abriu o aplicativo do banco, não tem nada lá, tem 5 euros. E você segue a sua vida. Ok, teus pensamentos estão lá. Não tem dinheiro, o dinheiro só vem no final do mês porque o que eu recebi já gastei, não sei o que, os pensamentos estão passando. E você só observa, porque você não vai calar, né? Eles vão aparecer já mesmo. Falamos também. Ninguém vai isso. Abrir, né, o aplicativo do banco e vai ficar assim, só se for o ego também, aquele ego espiritualizado. Ai, sim, vamos fazer frases de afirmação. Ai, eu sou rica e amanhã já vai ter 100 mil aqui na minha conta. Sim. Isso não vai acontecer. Então, é normal que mesmo você sabendo sobre tudo isso, você abre o aplicativo, não tem o dinheiro lá, você vai saber. Os seus pensamentos vão te levar para o lado pior, claro que vai, né? Só que o que acontece, você só segue, você só observa e fala, ok, pronto, pensamento, tá certo. Não tem dinheiro nenhum, realmente vou ter que passar apertado até chegar o meu novo pagamento. E, de repente, ainda te acontece um imprevisto. Teu carro quebra, teu carro avaria, e você vai ter que gastar um dinheiro a mais, e é um dinheiro que você não tem, e de repente você até precisa desse carro para você ir trabalhar. O que é que você faz? Né? Então, essa daí é a parte prática que eu tô contando, que eu tô falando, tô sugerindo para vocês. O que é que eu dou conta de fazer agora? Né? Vou de transportes públicos, vou pedir boleia para alguém, vou ter que pedir um dinheiro emprestado e depois entregar. É o que é que eu dou conta de fazer agora? No lugar de você pegar isso e já ir para o erro. Ontem abri o aplicativo e já vi que só tinha 5 euros. E hoje o carro avaria pela madrugada. Que azar do caraças que eu tenho, tá vendo? Aí a gente vai só para baixo, sobre aquelas camadas, né? Sim. Eu tô aqui na presença, ou você vai nas camadas para baixo, ou você vai nas camadas para cima. E é sobre isso, né? É uma tarefa desafiadora, mas a gente tem que pensar nessa rendição assim. Exatamente. Porque presença, como é que você vai fazer outra forma de presença? Tem que trazer, e depois pondo agora mesmo, né? É observar, você tem que se tornar. Já falamos também sobre isso no do pensamento, que é você se tornar o observador da tua mente, isso através dos seus pensamentos. Isso. Essa daí você tem que ser o observador. Isso aí é o principal. Você tem que ser o observador, senão não vai funcionar. E, claramente, você tem que trazer estratégias para o teu dia a dia, né? Isso. Meditação, trazer aqueles minutos de silêncio, que é tão difícil, né? Você respirar. Simplesmente parar,
e ouvir as batidas do teu coração sem ficar Isso. procurando pulsação, né? Às vezes a gente sente, se você parar mesmo assim, você sente o teu coração batendo, isso é E presença. até se você estiver agitada, aí que sente mais Não, ainda. aí é que Não mas é? aí é mal, né? Se você estiver agitada, é que você não tá em presença. Mas Já é bom porque você os teus respirar, pensamentos. né? Parar pra respirar. Mas você pode olhar, né, a folha de uma árvore caindo. Gente, já não tem isso. Já mesmo. nós perdemos Que nem completamente. você adora ir no mercado, né? Todo dia nós estamos falando assim, vou ao mercado, vou ao supermercado, vou ao supermercado. E aproveitar que isso é uma rotina tua, e você pega e vai, hoje você vai desafiar, né? Você fala assim, olha, hoje eu vou no mercado observando só plantas. Uhum. Vou ver todas as plantas que eu vejo no caminho até o mercado. Amanhã você fala, agora eu vou fazer ao contrário, tudo que for de cor vermelha. Vou observar tudo que for de cor vermelha. E assim vai, você vai colocando novos desafios, e é uma coisa que é uma rotina, né? Que você vai todo dia no mercado. Sim, exato. E todo dia você vai fazer de uma forma diferente, mas é algo que está te trazendo. É uma ferramenta que está te trazendo, né? É a contemplação, né? Acima de tudo. Tem que contemplar. Isso mesmo. É Ir sobre à isso. praia, fazer caminhadas, não é? E caminhadas, quando a gente diz, não é fazer pronto, se você faz isso, né, de caminhar mesmo na natureza, é A perfeito. caminhada Mas o que a gente consciente. está Tudo que você dizendo fizer é tem que aqui. ser consciente. É isso. Isso. Consciente. Totalmente consciente. Agora tá a moda de pintar, não é? Então, é pintar mesmo, é pegar os livrinhos, é fazer um desenho, né? Eu gosto muito de utilizar, tem um e-book gratuito, que vocês podem me pedir no meu Instagram que eu mando para vocês. É o e-book gratuito que é Linhas que Acolhem, que é só rabiscar, né? Porque esses desenhos agora tá na moda, é uma delícia fazer, eu adoro, mas eu gosto de fazer mesmo. Tem muita gente que acha que tá virando uma arte praticamente, né? Tem gente que fala assim, eu não sei pintar assim, eu vejo muito isso nos comentários, não sei pintar lindo desse jeito, então vamos pintar feio. Porque é sobre pintar, não é sobre ser bonito ou não. É só porque quando você vê algo, os artistas estão aproveitando, porque eles são artistas, e eles sabem fazer aquilo muito bem, e é por isso que eles estão pintando, para dar sugestões para as pessoas irem lá e também fazerem as suas artes. Quando você, por exemplo, no lugar de só pintar com as cores, você procura por uma textura, isso vai te ajudar muito na presença. Primeiro porque você vai ter que fazer aquela textura bem bonitinha. Então vamos supor, você está pintando a cama lá do desenho, e a cama você quer simular que é de madeira. Então você vai fazendo, né? Aquelas ranhuras, aquelas coisas que simulam a madeira. E você vai seguir o protocolo lá, o processinho que a pessoa, que a artista falou que devia fazer para você dar o efeito de madeira. Além dali, naquele momento que te exige presença, porque você vai ter que usar 3 tons, você vai ter que fazer não sei o que lá e tal, e basta você pensar assim, eu vou me dedicar com paciência a isso daqui, e você dá o seu melhor, não importa se vai ficar lindo ou não, lembrando que aquele lá, ele é um artista, e é por isso que ele faz super bem. Sabe o que depois ainda vai acontecer no teu dia a dia? Se você pega o gosto por aquilo, tudo você vai olhar de olhar diferente. Então, ontem, por exemplo, eu estava passando numa feira popular, assim, com festa popular, e tinha uma almofada que eles estavam vendendo. E a almofada tinha um padrão lindo. Olhei para aquilo, falei, ó, que bonitinho para eu pintar aquele padrão na almofada. Pimba, saquei uma foto. Hoje, você me pediu um medicamento na farmácia, eu tava lá na farmácia, era espera, porque tinha muitas senhas e não sei o quê. No lugar de eu ficar brigando com os pensamentos, porque tinha que estar aqui logo pra gente poder gravar o podcast e tudo, no lugar de eu ficar pensando nisso, de acelerar, não, só relaxei, comecei a olhar os produtos, pra que serviam os produtos. Daqui a pouco tinha uma necessaire com os produtinhos de verão agora, né, porque é verão, uma necessaire linda, o padrão dela, era lindíssimo. E eu, ai, que padrão fiz pra pôr, por exemplo, num vestido, numa coisa. Vou pegar foto. Olha só. Então, um exercício que você faz, né? Então, não é só sobre pintar, é sobre depois no teu dia a dia, vai despertar uma nova maneira de você ver coisas. Sim. Olha a criança, olha o seu filho, você mostrou hoje, ele pinta. Já desperta coisa. Ele criou lá o tijolinho ali na casinha que ele pintou, quer dizer, era a hora que ele podia estar no jogo. E que ele deixou de jogar para poder estar pintando. Então não tem coisa melhor. E eu tô dando o exemplo do pintar, porque é o pintar que tá na moda, não é? E como eu tô falando, é só para você rabiscar. Se você não quer pintar, é rabiscar. Esse meu e-book que eu tô falando é para rabiscar, para você fazer linhas, para você não pensar, para você não quer pensar, porque tem gente que também não quer, né? Ai, não, mas eu também não quero pintar para mim, fazer esses detalhes, é ter pensar trabalho. Mais ainda, é ter trabalho. Então não. Então faz um rabisco. Se você não quer ir, você vai cantar, você vai dançar, vai fazer qualquer coisa, um hobby, uma coisa qualquer, vai mexer no jardim, qualquer coisa que você queira. Lembrando sempre que tem um expert que faz aquilo,
e que você é um aprendiz. Então você só se coloca no lugar de aprendiz e isso tá excelente. Então isso vai ser ótimo, porque é trazer para a presença e mudar suas perguntas. Sim. Né? Você sempre fala isso nas perguntas. Né? Muda a sua pergunta. Então, por que isso está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo aqui? Não. Você traz pro como eu posso me sentir nisso. E eu sei que é desafiador, porque não é uma tarefa fácil. Eu falei que é desafiador para mim, não é? Mas quando a gente coloca nesse lugar como eu posso sentir assim, porque já está acontecendo. Né? Você já não tem o dinheiro e o teu carro avariou. Isso já está acontecendo. Então, se você ainda brigar mais com isso, vai ser pior. Né? Então, você só se rende a isso e fala, não, tá tudo certo. Vou achar aqui alguma outra maneira de eu pensar nisso tudo. Né? Então, traz presença, traz. E como consequência, o que você vai colher disso? Né? Você vai colher mais criatividade, como esse exemplo que eu acabei de dar. E dei o exemplo bem minucioso, não é? Bem pormenorizado. Vai aparecer dinheiro da onde você não esperava. Quantas vezes, não é? Nos aparece dinheiro aqui de outra maneira. Então, o dinheiro não vem só daquela fonte que você acha. Por isso que a gente estava falando do controle, não é? O controle, ele quer saber de onde é que vem, para onde vai, como vai, por que vai. E o ser melancia não é sobre isso. Né? A gente sai dessa linha do tempo aqui reta para, né, da horizontal, onde tem passado, presente e futuro, para todas as possibilidades no aqui e no agora. Só que todas as possibilidades só vai acontecer se for no aqui e agora. Né? Exatamente. É isso mesmo, meu povo. Muito lindo, você arrasou hoje. Tá tudo? Tá tudo. Não esquece de nos seguir, se mantenha aí. E presença, né? Afinal, e rendição. Você tem que se render ao amor, você tem que se render ao fluxo da vida. Queria fechar com ela de novo. Que frase? A tua frase. Não, a tua frase não, a tua pergunta, né? Era uma frase que é uma pergunta. Quantas possibilidades, quantas coisas maravilhosas que você deixa... Esquece. Tá muito difícil essa hora no fim do podcast. Por favor. Volta o podcast do início que a frase tá lá, tá bem? Porque agora eu já não lembro. Já foi. Vê essa presença, ó. Aquilo já foi naquele minuto presente. Agora já é. Já não dá, já não. Não fico pensando, né? Nos outros, só pense aqui. Não, ó. Tô rendida. Já rendi. Bom, obrigada. Beijinho grande e até o nosso próximo podcast.